A posição política dos heróis Marvel. Homem de Ferro, anarcocapitalista. Tony Stark é o símbolo máximo do capitalismo. Ele é um bilionário que ganha vida fazendo armas para o governo americano e em seu tempo livre usa uma armadura para bater em vilões comunistas. Sim, porque as primeiras histórias do Ferroso nos anos 60 eram puro suco da Guerra Fria e ele era um tremendo garoto propaganda anticomunista. Isso porque tem YouTube que jura de pé junto que a Marvel sempre foi progressista, né? Mas enfim. Apesar do Tony ser um capitalista nato, do ponto de vista moral, ele não é um dos melhores exemplos. Além dele ser dado a vícios como bebidas e mulheres... É cachaça! Sai da frente, seu bêbado! A moral e ética dele são um tanto quanto duvidosas. Ele é um cara bastante pragmático e ele vai tomar atitudes questionáveis contanto que se chegue a um bom resultado. Como, por exemplo, quando ele desobedece o Capitão América e forma um grupo de extermínio para matar a inteligência suprema Kree na saga Tempestade Galáctica. Ou quando ele persegue seus amigos e faz um clone do Thor durante a Guerra Civil. Então, basicamente, ele é um cara que acredita que os fins justificam os meios e que o dinheiro e a tecnologia podem resolver qualquer problema. Esses caras que são extremamente capitalistas e acreditam que os valores morais e o Estado não devem se meter em absolutamente nada na economia, se chamam anarcocapitalistas. E o Tony se encaixa como uma luva nessa definição. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame. Demolidor, social-democrata. Aula rápida de esquerdismo. Marx pregava que os trabalhadores deveriam tomar as indústrias dos patrões e atingir a igualdade na base da porrada. Essa ideia serviu de combustível para todas as revoluções socialistas ao longo do século XX. Mas toda vez que os trabalhadores se levantavam e pegavam em armas, os governos reagiam e caíam para dentro também. Como os governos têm os exércitos e os trabalhadores geralmente só tinham chaves inglesas para lutar, geralmente os trabalhadores saíam perdendo. O senhor agrediu a gente com gás. Sim. Por quê? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Quando os intelectuais e políticos de esquerda perceberam isso, eles começaram a trabalhar num socialismo 2.0. Ao invés de meter o pé na porta e sair pra porrada, os trabalhadores deveriam fazer partidos, se eleger democraticamente e, ao chegar no poder, aí sim começar a distribuir renda e ir mudando a sociedade aos pouquinhos. E para ninguém perceber que na verdade isso era um socialismo um pouquinho mais calmo, inventaram um novo nome: social-democracia. Essa é a natureza da esquerda americana. É por isso que o seu amigo marxista ultra-radical fala que não existe esquerda nos Estados Unidos. Porque para esse cara, que ainda acha que a igualdade tem que vir através da porrada, o social-democrata nunca vai conseguir mudar nada. E por que dessa aula toda? É só para dizer que para mim o Demolidor é um tremendo social-democrata. Pô, o cara é advogado, costuma oferecer seus serviços de forma barata ou até de graça para quem não pode pagar. A sua área de atuação é a Cozinha do Inferno, a área mais pobre e carente de Nova York, e ele vive fornicando com todo mundo. O cara basicamente é uma ONG. Ah, careca, mas ele é católico. Bom, primeiro que existe muito católico que se diz de esquerda. E eu concordo que isso não faz sentido, já que Marx dizia que a religião é só uma forma de controlar o povo e um dos principais inimigos da classe trabalhadora é o clero e patati patatá. Mas sim, tem católico comunista. Pô, tem até cristão abortista? Mas na maioria das histórias, o Demolidor na verdade rejeita os dogmas católicos. Em O Diabo da Guarda, por exemplo, a história que eu mais gosto dele, é mostrado que ele tem ranço da mãe por ela ter abandonado ele, o pai dele, e ter virado freira. E ele tá sempre questionando se existe Deus, destino, vida após a morte e tal. Então sim, tudo no Demolidor me passa a ideia de um social-democrata. Um cara que ao invés de enfiar Thor em você de uma vez, ele vai te dando uns beijinhos e vai enfiando aos poucos. Mas vai. Vou comer gostoso.
gostoso. Hulk. Cara, o Bruce Banner vira Hulk porque ele é apanhado numa explosão de uma bomba atômica gama. Bomba atômica essa que ele mesmo desenvolveu. Então, normalmente eu colocaria um cara que desenvolve armas para o governo se defender dos comunistas dos anos 60 na direita. Mas eu não faço ideia se isso se manteve depois que ele vira o Hulk. Eu particularmente não sou muito fã do Verdão e eu li muito pouco dele. Então, quem souber, fala aí nos comentários, ok? E para fechar o vídeo com chave de ouro, Justiceiro. Bom, o criador do Justiceiro criou o personagem para ser um anti-herói. Na verdade, na estreia dele na revista do Homem-Aranha, ele meio que era um vilão mesmo. E recentemente o criador dele se manifestou sendo contrário ao fato de grupos chamados de extrema-direita usarem o símbolo da caveira. Mas se a gente for encaixar ele no espectro político, onde ele de fato se encaixaria melhor? Deixa eu ver, veterano do Vietnã que matou uma porrada de comunistas e que ao voltar para a América tem a sua família assassinada por bandidos. Aí ele se arma até os dentes para matar todo e qualquer bandido que ele vê pela frente. Qual será a posição política desse cara, hein?